Muito bem-vindo ao Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Chegamos à sexta-feira e desde já agradecidos ao Dr. Regis por toda a sua disposição em estar conosco essa semana inteira. O senhor promete voltar outra semana para nos ajudar? Com certeza. Então esperamos o senhor numa outra semana, tá bem? E para fecharmos bem a semana, vamos falar um pouquinho hoje sobre a questão dos dentes permanentes, né? Eu mesmo tenho 3 garotos lá em casa e aí está nesse processo de transição. Chega o dente permanente, eles gostam de jogar bola, e aí? Tomou uma bolada, caiu, bateu o dente, começa a ficar preto, e aí? O que eu faço? Perdeu o dente? O que acontece? Pois é, essa pergunta remete à pergunta de ontem sobre tratamento de canal. O dente, especificamente de criança, sou pai de menino e cuidei cada minuto para que aquilo não acontecesse durante a fase de crescimento dele. Porque ele se envolve em tudo enquanto é atividade física e tal, bicicleta, cai, bate a boca. O dente, nem sempre que você bateu e ele não quebrou, nem sempre ele está bem. Às vezes ele morre. Ele morre sem nenhuma fratura, nada. Apenas desconectou-se o nervo lá no ápice, na pontinha da raiz, desconectou-se e o dente está morto. E o processo de mortificação dele é totalmente sem dor. Nada vai acontecer, porque o nervo foi rompido. É o que nós faríamos no tratamento de canal. Romper o nervo, estipar aquele nervo. Mas ele vai começar a escurecer? Ele escurece por quê? É até uma coisa triste dizer, porque ele está morto. E tudo que morre vai escurecendo, vai apodrecendo. Então, nesse momento, aquele dente cinza, se você não acudir, ele vai se tornar um dente preto. Ele está sendo mortificado por dentro. As bactérias estão consumindo, estão comendo literalmente a raiz daquele dente. E se nós não interviermos em tempo, o que vai acontecer? Já não haverá nem como fazer o canal. O que é fazer o canal nesse momento? É abrir, remover o conteúdo necrótico, limpar tudo aquilo, inserir um produto que vai ser um bactericida de alto nível, matar aquelas bactérias, porque uma necrose está em andamento. Então nós vamos tratar aquele canal e o dente da pessoa, no caso, estará salvo. Ele vai continuar um pouco acinzentado, porque o sangue que estava naquela polpa, o sangue que mantinha aquela estrutura dental hidratada, rígida, já não existe. Ele ressecou e permeou a estrutura do esmalte. Então nós agora vamos entrar com um produto de dentro para fora, um clareamento endógeno, e aquilo vai sugar a parte que está acinzentada ou mesmo enegrecida. Então o dente volta à sua cor natural e nós vamos restaurá-lo. Vale lembrar que esse tratamento e a cor natural vai durar por um tempo, 2 e metade de outro. Ou seja, ele vai durar por um período X, que eu não tenho como prever. O seu caso não é o meu caso e não será... Cada caso é um caso, alguns duram 5 anos sem escurecer outra vez. Alguns duram 2, alguns duram 1 ano. Então depende de cada caso, depende de como e quando aquele dente foi mortificado. Mas a criança ainda o processo, a mesmo dente, ele está em processo de crescimento, certo? Exato. E aí, mas aí o crescimento vai parar, então? Se o canal foi morto antes que a raiz completasse seu processo de formação, porque a raiz, o dente uma vez erupcionado, nós tendemos a pensar que ele está pronto, mas ele não está. A raiz continua sendo, ela vai crescendo por aposição. Então, se você tem esse infortúnio de ter o ligamento do dente rompido, o nervo foi rompido, e ali ele foi mortificado, aquele dente não vai crescer, mas aquela raiz vai se manter no tamanho que ela estava o dia que ela morreu. A raiz do vizinho, do homólogo, ela vai seguir. Tamanho normal, um não afeta o outro. Os dentes são estados independentes da mesma federação, são 28, quase igual ao Brasil que tem 27. Né? Então, o que acontece? Nós vamos ter ali uma interrupção do crescimento, mas nada de mal além disso vai acontecer. Ele vai estar estático, ele vai estar um pouco mais fraco, porque a inserção dele será um pouco mais curta do que a inserção, estou falando dos anteriores, dos centrais. A inserção será um pouco mais curta do que o do vizinho, mas ele vai seguir bem. E aí uma solução estética no futuro vai ser o quê? Remover e colocar um... A solução estética é tentar clareá-lo por mais algumas vezes. Vale lembrar que esse clareamento, ele é nocivo, não é igual ao clareamento externo. Cada vez que você clareia um dente de forma endógena, ou seja, de dentro para fora, ele resseca o dente drasticamente. Então, logo
qualquer estímulo físico, não precisa ser nenhuma pancada. Às vezes alguma coisa uma espiga de milho na praia, o dente vai se romper e ele vai lembrar que o dente tinha um canal tratado. Olha aí. Então a importância de a gente cuidar bem, especialmente das crianças nessa fase, nesse momento de transição, para não termos essas dificuldades, tá bem? Obrigado por sua presença essa semana, esperamos vê-lo em outro momento aqui no programa. Com certeza. Bem? E você fique agora aí com o momento da oração intercessora com os nossos pastores. Muito obrigado, pastor Arilton. Sexta-feira é um dia de correria, vá devagar no trânsito. Vamos começar esse dia com oração, comunhão e conectados com a palavra de Deus. Nós temos recebido muitos pedidos de oração, pedidos de agradecimento, de bênçãos recebidas, e nós queremos relatar algumas para vocês aqui. Temos feito isso todos os dias, não é? E não podemos deixar de fazer hoje. Por exemplo, aqui a Hilda Pereira, ela diz assim: bom dia a todos que estão ligados no Encontro com a Vida, que Deus abençoe todos os pastores. Venho aqui pedir oração por minha vida espiritual e meu casamento. Vamos orar pela Hilda, né, por sua vida espiritual, seu casamento. A Bibiana Lopes Rodrigues, bom dia. Esse programa é uma bênção. Olha o reconhecimento. E é uma bênção mesmo, né? Nós podermos estar aqui conectados, juntinhos na palavra de Deus. Oh, que glória, né, irmãos? Deus abençoe o pastor Arildo e os pastores que fazem o momento de oração. Obrigado, viu, Bibiana, por orar por nós. Que Deus abençoe. Nós também temos aqui: bom dia, pastor Arilton, com Jesus é só alegria. E é uma pura verdade. Com Jesus é só alegria. Maria do Carmo, Deus está no meio de nós, amém. Deus te abençoe, pastor Arilton, Jesus te ama. E Jesus também te ama, viu, Maria do Carmo? Sabe, você que está aí agora, já quase próximo ao local de trabalho, ou você que está num hospital, está indo para uma clínica, algum tratamento, você que está em dificuldades financeiras, você que atravessa o vale da sombra da morte, você precisa confiar em Deus. A palavra de Deus, ela diz aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, o verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, pela fé, diz a Bíblia, caíram os muros de Jericó. A fé, ela move barreiras, ela move montanhas. O que Deus quer ver nos seus filhos é uma atitude de fé. Que você confie em Deus, confie na palavra de Deus, confie na intervenção divina. Eu quero convidar você para juntos orarmos nesse momento, para que Deus continue abençoando a sua vida. Feche os seus olhos, se puder, e vamos orar. Pai querido que estás nos céus, nesse momento, Senhor, nós oramos por fé, para que tenhamos fé em nosso coração, que possamos confiar em Tua palavra, em Tuas promessas, nos deleitar em Teus caminhos. Pai querido, nesse momento eu oro por cada pedido que foi feito aqui através das redes sociais, por outros tantos pedidos que estão chegando, pelas nossas famílias, pelos doentes, pelos fracos, pelos afastados da igreja. Nós oramos por este programa, pela manutenção deste programa, pelo pastor Arilton e todas as pessoas que estão envolvidas para que este programa ele possa alcançar os confins da terra. Que pessoas sejam convertidas, que pessoas tenham a sua vida transformada. Pai querido, que o Senhor derrame a Tua bênção sobre esta pessoa que me ouve, onde quer que ela esteja. Que esta pessoa que perdeu a sua fé, tenha a sua fé recuperada e que o Senhor opere milagres em sua vida, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos agora ao momento de juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. E hoje nós vamos estudar uma passagem no Novo Testamento
onde Jesus pega uma criança, coloca no meio dos discípulos e diz para eles que eles precisavam ser como essa criança. O que significa essa lição de Jesus? Quais os ensinos que nós podemos extrair de suas palavras? É o que nós iremos ver agora. Mas antes de avançarmos no estudo, quero aproveitar e convidar você para estudar a Bíblia com a gente. Nós temos um site que nós preparamos com muito carinho para você e para a sua família. O site chama-se bibliamais.com.br. Anota aí, bibliamais.com.br. Nesse site, você vai ter acesso a vários estudos da Bíblia e você poderá tirar ali suas dúvidas com um instrutor. A gente sempre tem um instrutor virtual para auxiliar também você. Quero aproveitar e convidar você também para visitar uma igreja adventista bem perto da sua casa, ok? Se você quiser saber o endereço de nossas igrejas, é muito simples. Basta você acessar o nosso site encontreumaigreja.com.br. encontreumaigreja.com.br. Nesse site, você encontra uma igreja adventista bem pertinho da sua casa. Aos sábados, às 9 da manhã, domingo e quarta, às 8 da noite. Esses são os momentos em que nós paramos para estudar a Bíblia e você é o nosso convidado. Quero convidar você agora para nós orarmos. Pedimos a bênção de Deus para o estudo que vamos ter agora da palavra. Se você puder, feche teus olhos, ora comigo. Nosso Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua palavra. Queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito esteja ao nosso lado e que a nossa mente se abra à compreensão e o nosso coração se abra à aceitação da Tua vontade para a nossa vida. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter orado comigo. Hoje nós vamos estudar um tema muito especial. Jesus era o mestre do ensino e ele partia do conhecido para o desconhecido. Gostava de usar lições práticas para falar aos seus discípulos. E hoje nós vamos estudar uma passagem que aparece aqui em Marcos, no capítulo 9, a partir do verso 33. Lições de uma criança. Acompanha comigo a leitura do texto. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Em cada texto da Bíblia, nós temos lições maravilhosas. O texto começa informando que eles partiram de Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade de Jesus. Ele morou um tempo aí. Era conhecido como a cidade de Cristo. E eles agora estavam indo em direção a uma outra cidade. E enquanto eles estavam caminhando, os discípulos começaram ali uma discussão muito interessante. E eles não queriam que Jesus ouvisse o que eles estavam discutindo. Por isso, começaram a caminhar de forma mais lenta, passos mais estreitos, para que Jesus se distanciasse um pouco. O que é que eles não queriam que Jesus estivesse ouvindo? Era a discussão entre eles para saber quem seria o maior. Interessante que, ao olharmos para o contexto do Evangelho de Marcos, capítulo 9, você vai descobrir que logo antes desse episódio, Jesus estivera no Monte da Transfiguração, com Pedro, Tiago e João. Lá no monte, Jesus se transfigurou em Deus. O que isso significa? Jesus permitiu que a glória divina irradiasse através da humanidade. Pedro, Tiago e João, ao testemunharem essa cena,
Eles ficaram tão impactados que Pedro chegou a dizer: Senhor, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, porque naquela ocasião Jesus recebeu a visita de Moisés e Elias. Pedro disse: façamos 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Vamos ficar aqui. Mas Jesus não podia ficar lá no alto do monte. Havia muito trabalho na planície. Na planície estavam os 9 discípulos, que haviam passado por uma situação muito delicada. Um pai se aproximou com um filho endemoniado e pediu que eles ajudassem, mas eles não puderam nada contra aquele demônio. Agora, os 9 estavam decepcionados, frustrados, em não poder expelir o demônio desse garoto. Quando Jesus desce da montanha, junto com Pedro, Tiago e João, esta é a cena que ele encontra. 9 discípulos completamente abatidos, decepcionados por não poderem enfrentar aquele demônio que havia tomado posse de um garoto. O pai pergunta então para Jesus: Senhor, se tu podes fazer algo, ajuda-me. E Jesus fez. Jesus fez uma oração e em seguida expulsou o demônio daquele garoto. O pai foi embora satisfeito com seu filho. E agora, Jesus, com os 12, continuou sua caminhada. E agora começa uma conversa para saber quem deles seria o maior. Eu até posso imaginar como que essa conversa deve ter começado. Quem sabe Pedro, sem resistir à tentação, começou a falar da experiência que ele havia tido e, junto com Tiago e André, haviam visto Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. Quem sabe Pedro tenha dito para os seus colegas: sabe quem nós vimos ontem? Moisés e Elias, lá no monte. Nós somos privilegiados. Agora vocês 9, nem com esse demônio vocês puderam. Então Pedro, quem sabe, tenha dito para eles: quem vocês acham que Jesus colocará como líder no seu governo, no seu reino, quando ele estabelecer? Nós que testemunhamos coisas maravilhosas ou vocês que não puderam nem contra esse demônio? Quem sabe foi assim que começou o bate-papo, a discussão. E como eles não queriam que Jesus ouvisse o que eles estavam conversando, eles começaram a caminhar com passos mais lentos. Mas quando eles chegaram na próxima cidade, Jesus então faz uma pergunta direta para eles: o que é que vocês vinham conversando pelo caminho, que vocês não queriam que eu ouvisse? E eles guardaram silêncio. Jesus, conhecedor do coração humano e sabendo o motivo da discussão, então pegou uma criança, colocou no meio dos 12 e disse as palavras que eu acabei de ler nesse texto. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. O Evangelho de Mateus relata também essa história. E lá em Mateus são usadas as seguintes palavras: qualquer um de vós que não se tornar como esta criança, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. A pergunta que eu faço para você hoje, amigo, amiga, é o seguinte: o que é que existe nessa criança que eu e você precisamos possuir se queremos entrar um dia no reino dos céus? Eu acho que Cristo, ao escolher uma criança, ele tenha pensado em algumas qualidades que as crianças possuem. E eu queria conversar com você hoje, pelo menos, sobre 4 dessas qualidades. Quem sabe a primeira delas tenha sido a sinceridade. Ao Jesus dizer para os discípulos de que eles precisavam se tornar como aquela criança, Jesus estaria dizendo: vocês precisam ser pessoas sinceras. Deixa eu te perguntar, você sabe qual é a origem da palavra sinceridade? Você sabe como que essa palavra se originou? Deixa eu contar para você uma história. Nos tempos da antiga Roma, haviam vários mercadores, artesãos, que
que esculpiam estátuas em madeira. E essas estátuas esculpidas em madeira eram colocadas no mercado para serem vendidas. Só que, quando esses artesãos cometiam qualquer erro no seu trabalho e eles deterioravam ou então estragavam parte da madeira, eles cobriam o defeito dessas estátuas com um tipo de cera. Uma pessoa comum, que não entendesse muito bem, podia até comprar uma estátua com defeito, coberta de cera, e não a entenderia ou perceberia o defeito dela. Mas um bom comprador de estátuas jamais levava uma para casa sem antes fazer um teste. Ele pegava essa estátua e colocava ela exposta à luz do sol. A estátua de madeira, se porventura tivesse alguma cera cobrindo o defeito, o sol logo derreteria a cera e o defeito ficaria aparente. Mas se esta estátua de madeira, exposta ao sol, não derretesse nenhum tipo de cera, então era declarado de que essa era uma boa estátua, porque ela estava sem cera. No latim, sincero, sem cera. E é daí que vem a palavra sinceridade. O que é uma pessoa sincera? É uma pessoa sem cera. É uma pessoa que não tem duas faces. É uma pessoa que é a mesma identidade em qualquer lugar. Você consegue perceber a sinceridade que há muitas vezes numa criança? Às vezes chega um vendedor em casa e a mãe está ali atarefada com o serviço da casa, com o almoço, e talvez diz para o filho assim: vai lá e diz que eu não estou. A criança vai até o portão e diz: olha, mamãe mandou dizer que ela não está. As crianças são sinceras por natureza. Se gostam de algo, elas dizem. Se não gostam, elas dizem também. Se tem uma comida gostosa, ela elogia. Se a comida é ruim, ela denuncia. Por quê? Porque são sinceras. E infelizmente parece que o tempo vai passando, a gente cresce e a gente perde um pouco dessa sinceridade. E a gente, para fazer ou manter as aparências, para manter a política da boa vizinhança, ou para ser politicamente correto, a gente até come coisas que não gosta e diz que está gostoso. Não é verdade? Pois a primeira lição que eu queria extrair com você hoje, dessa criança que Jesus colocou no meio dos discípulos, é que nós devemos ser pessoas sinceras, pessoas sem cera. Ou seja, sermos a mesma pessoa em qualquer lugar e em qualquer ambiente. Mas há uma segunda qualidade que eu percebo nessa criança. As crianças, elas possuem o eterno desejo de aprendizagem. O que significa isso? Elas estão sempre aprendendo. Outro dia eu li a respeito de uma lenda hindu sobre o Criador criando todas as coisas. Uma lenda bem interessante. Isso é uma lenda. Mas essa lenda hindu diz que o Criador, quando foi criar todas as coisas, ele chamou então todos os animais à sua presença para dar para cada um deles atribuições distintas. Chamou ali, por exemplo, o cachorro, chamou o cavalo, deu as especificações, como que eles seriam uma bênção para o homem, companheiro, etc. Chegou a vez da abelha. E quando a abelha veio diante do Criador, o Criador, segundo a lenda, disse para a abelhinha: você vai ter essas cores características, preta, amarela, você vai ter um aguçado senso de direção, você vai saber voar em todas as direções, vocês vão viver em comunidades, vocês vão produzir mel, geleia real, alimentar a abelha rainha, vocês serão uma bênção para a humanidade. E a lenda conta que a abelhinha, ouvindo ali toda a história com muita atenção, depois de orientada, alçou o voo e foi ser uma bênção. O próximo na fila era o zangão. Antes que o Criador comece a explicar qual seria a tarefa do zangão, ele disse: eu já sei de todas as coisas. E ele começou a voar e foi ser zangão. Moral da história:
O zangão tem cor de abelha, cheira como abelha, voa como abelha, mas não faz mel. Por quê? Porque, segundo a lenda, ele não parou para aprender. Ele não teve paciência para ouvir o que deveria ser ensinado para ele. Ainda que seja uma lenda, essa lenda nos ensina muito. E às vezes estamos cometendo o mesmo erro que cometemos há 15, 20 anos no passado. Então eu e você devemos nos preocupar em nunca perder o desejo de aprender. Não importa a idade que você está, que tal começar uma nova faculdade? Que tal aprender uma nova língua, um novo instrumento musical? Nós devemos estar constantemente em crescimento, em aprendizado. É isso que as crianças nos ensinam. Elas colocam o dedinho na tomada, elas estão curiosas, elas são sensoriais, estão tentando em todo momento perceber o mundo à volta. Aprendem com uma facilidade extraordinária. E eu e você devemos ter também esse desejo de aprendizagem comum à criança. Mas há uma terceira qualidade que nós encontramos numa criança que eu e você precisamos possuir se nós queremos ir para os céus. Que qualidade seria esta? Eu estou falando de saber perdoar. Uma criança sabe perdoar. Duas crianças podem estar brincando aqui agora, de repente elas começam a discutir por causa de um brinquedo. Vêm as duas mães, separam as crianças, também discutem. As mães ficarão 3 meses sem se falar. As crianças, daqui a 10 minutos, elas voltarão a brincar juntas. Por quê? Porque uma criança perdoa naturalmente. O seu coração é um coração de amor. Um coração que não guarda rancor. Você percebe que eu e você temos muito que perdoar? Quantas vezes nós somos atacados por pessoas nos machucam? Quantas vezes nós machucamos pessoas, fazemos coisas que machucam os outros? E nós vamos ter que, ao longo de toda a vida, exercer constantemente a questão do perdão. Eu e você precisamos entender esta nobre arte de perdoar. Inclusive, o próprio Cristo, na sua oração modelo do Pai Nosso, ele ensinou algo extraordinário. Jesus nos ensinou a orar da seguinte maneira: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Se você não está disposto a perdoar as pessoas que te ofendem, não espere que Deus também vai perdoar você. Então nós precisamos hoje do perdão divino para estender também às pessoas que nos ofenderam. Será que eu estou falando para alguém hoje que carrega um sentimento muito ruim, um rancor em seu coração? Será que eu estou falando para alguém que não está disposto a perdoar, mas isso tem maltratado você, tem tirado sua paz? Que tal você experimentar o perdão? Quando nós perdoamos, nós nos libertamos e ajudamos também outras pessoas a se libertarem, porque o perdão, ele é terapêutico. Não deixe de perdoar. Não guarde mágoas. Ofereça o perdão para todos aqueles que precisarem. Mas há ainda uma quarta e última característica que eu queria analisar com você nessa criança. As crianças, naturalmente, elas são humildes. Humildade tem a ver com simplicidade. A criança não está preocupada com a aparência. A criança não está preocupada em manter uma fachada, em ser alguém que de fato ela não é. Ela simplesmente vive. Ela age com naturalidade. Ela age com humildade. Interessante que Jesus disse, que nós podemos ir a Ele. Ele, em Mateus 11, 28 a 30, faz um convite. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Sim, Jesus, ele é manso e ele é humilde.
E nós devemos buscar também ter esta humildade. Mas como podemos alcançar essa humildade em nossa vida? Como podemos aprender sobre isso? Eu li há muito tempo atrás um acidente que aconteceu com jovens cristãos que faziam uma viagem aqui do sul do estado, de volta para o estado de São Paulo, do sul do país, voltando para São Paulo. Dezenas de jovens estavam dentro de um ônibus e esse ônibus, infelizmente, veio a se acidentar e muitos perderam a vida. E numa igreja cristã em São Paulo, numa manhã, vários caixões ocupavam a plataforma da igreja, o espaço à frente na igreja. Vários pastores foram para a cerimônia para tentar confortar as pessoas que estavam enlutadas por aquela tragédia. Como foi um evento de grande repercussão, alguns repórteres também foram para essa cerimônia fúnebre, entre eles um mais afoito. Um desses repórteres tentou entrevistar os pastores antes que o culto fúnebre começasse. E ele teria perguntado para um dos pastores ali presente: como você explica essa tragédia? Esses jovens não eram cristãos, eles não estavam numa viagem religiosa, não era um evento da igreja. Por que Deus permitiu tal tragédia e que tantos morressem? E ele então disse: eu não acredito em Deus, eu acredito no homem e ele vivo. Com essas palavras, ele deixou a sala pastoral e saiu. Um dos pastores que estava presente, que testemunhou esse momento, contou posteriormente para nós de que a mensagem naquele dia foi pregada. Os corações foram confortados, as lágrimas foram enxugadas. Pregou-se na igreja a respeito da ressurreição dos mortos e da esperança da breve volta de Jesus. Mas um dos pastores ficou muito curioso com a atitude daquele jornalista. E no dia seguinte, fez questão de ir à banca de jornal e comprar um jornal onde aquele jornalista tinha um artigo, uma coluna. E para surpresa dele, no dia seguinte, quando ele comprou o jornal e abriu, ele encontrou uma matéria escrita em letras garrafais. A matéria dizia: cerimônia fúnebre conforta fiéis e converte jornalista ateu. Cerimônia fúnebre conforta fiéis e converte jornalista ateu. Nas entrelinhas da matéria, que depois que ele deixou a sala pastoral, ele se assentou no último banco que havia na igreja e ficou esperando para ver o que iria ser pregado. Quando a palavra começou a ser pregada, ele percebeu que ele estava morto e Cristo estava vivo. Ele percebeu que o Cristo que os pastores pregavam era um ser real, que tinha poder de consolá-los, de confortar e enxugar suas lágrimas, enquanto que ele vivia uma vida completamente desesperada. E então, em uma das linhas da matéria, ele escreveu: no único momento da minha vida que eu fiquei humilde, Jesus desceu da cruz para me abraçar. Amigo querido, é isso que acontece quando nós ficamos humildes na presença do Senhor. No único momento da minha vida que eu fiquei humilde, Ele desceu da cruz para me abraçar. Eu não sei se você tem em seu coração o desejo pelo céu, mas Jesus declara para mim e para você hoje que se nós queremos alcançar os céus, precisamos ser como essa criança. Ou seja, precisamos ser pessoas sinceras, que tenham um eterno desejo de aprendizado, que saibam perdoar, mas acima de tudo, que sejam humildes. Humildes para reconhecer que nós não temos a solução para todos os problemas. Humildes para reconhecer que nós precisamos de um ser superior que nos dirija, que nos mostre o caminho. Humildes suficientes para entender que nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos de um Deus que é sábio e todo-poderoso.
Eu espero que hoje seja um dia de você tomar uma atitude e colocar-se à disposição diante do Senhor para que Ele faça na sua vida o que Ele deseja fazer. E aí, querido amigo, querida amiga, eu espero que o Espírito Santo de Deus trabalhe em seu coração e que ajude você a entender a necessidade que nós temos de buscar as qualidades espirituais que Jesus nos ensina. Se você deseja hoje se submeter à vontade do Senhor e que Ele opere em sua vida o querer e efetuar segundo a vontade dEle, eu queria orar com você. Ora comigo. Pai, muito obrigado pela disposição do Teu Espírito em mudar em nossa vida tudo o que precisa ser mudado. Nós nos colocamos mais uma vez em Tuas bondosas mãos, suplicando a Tua bênção e a Tua direção. Guarda-nos, Pai, ao longo desse dia e nos prepara para a Tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém.